seguinte, uma transportadora em geral, né, para ela operar, ela vai precisar do contrato que ela tem ali com o embarcador, né, com o seu cliente, isso em geral ela faz bem, ela vai precisar da frota, né, e a frota muitas vezes é própria, é terceirizada, mas ela geralmente tem esse acesso a isso. Ela tem a pólice de seguro que ela precisa ter, né, então isso realmente é uma coisa que ela faz, a gestão de risco, mas uma variável dessa equação que é o diferencial competitivo para qualquer transportadora é o capital. A inflação em alta, mudanças no cenário econômico mundial e a necessidade constante de inovação, como manter uma saúde financeira da empresa. Se você quer saber mais sobre isso, é disso que a gente vai falar nesse episódio aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast de Gestor de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit. Fico muito feliz em dizer que a gente está iniciando aqui a 4ª temporada e a 4ª temporada ao lado de Flávio Oliveira. Valeu, Marley, 2025 chegando, sou muito feliz, né, de iniciar a 4ª temporada com vocês, de manter essa parceria, que para mim é uma parceria que me deixa muito empolgado. O podcast da Inflit, o podcast do Gestor de Frotas, fala justamente da necessidade que nós temos de divulgar o assunto, né? Um assunto que muitas vezes não é falado. E aqui é um espaço aberto para a gente falar sobre gestão de frotas. Exato. Né? Então, fico muito feliz. Me chamo Flávio Oliveira. Na 4ª temporada do podcast do Gestor de Frotas. Sou gestor de frotas atuando no setor há mais de 16 anos, já chegando aos 17. E fico muito feliz por continuar essa parceria. Obrigado, tamo junto, fica ligado porque a gente vai falar de um assunto extremamente importante nesse ano 2025. Exato. Então, Flávio, agradecer mais uma vez, a gente está iniciando aqui uma nova temporada desse projeto, né, que visa, como o Flávio falou, democratizar o conhecimento da gestão de frotas, né? A gente trazer esse conteúdo para todo mundo que a gente sabe, né, que é um setor que o conteúdo, né, o estudo, ele não é muito bem centralizado, ele é muito fechado em certas ocasiões, né? Fechado em algumas ocasiões ou muito espalhado em outras. Exato. Né? Então a gente visa aqui trazer um negócio mais disponível para todo mundo na internet, de forma gratuita, para que todo mundo consiga evoluir e entender mais sobre gestão de frotas. Sou apaixonado por esse projeto. Um projeto incrível que na época que eu comecei, há 16, 17 anos atrás, se a gente tivesse um espaço como esse, certamente a gente estaria consumindo de forma constante. Legal, legal. E para você que não conhece a Inflit, a gente tem um propósito incrível que é simplificar a gestão de frotas para um mundo mais sustentável. A gente tem a atuação aí nacional nas soluções de videotelemetria, telemetria, gestão de frotas. Então, se você quiser também saber um pouco mais sobre a gente, acesse aqui o QR Code que está aparecendo na tela ou entra no link da descrição também para você ser redirecionado para o nosso site e saber um pouquinho mais sobre nós. Perfeito. Como o Flávio falou, a gente está aqui para falar um tema muito importante para introduzir 2025, né? E esse tema é é estratégias financeiras para transportadores em 2025. A gente trouxe um convidado muito especial aqui para falar sobre isso, né? Que é o Abner. E Abner vai se apresentar um pouquinho para vocês conhecerem um pouquinho de quem é o Abner, antes da gente continuar nosso conteúdo aqui de fato. Abner, o espaço é todo seu. Vamos lá, Flávio, Marley, em primeiro lugar, queria falar que é um prazer enorme aqui estar com vocês, agradeço bastante o convite, e antes de eu até falar um pouquinho sobre mim, sobre minha história, né, só comentar que esse tema, né, de estratégias e a gestão financeira, ele é extremamente importante, não só para transportadoras, como qualquer empresa, né, mas o segmento de transportes tem as suas particularidades, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, e é um assunto assim que
para mim é apaixonante, mas você trouxe um aspecto muito, muito legal, Marley, que é a questão da desmistificação. Então, às vezes esse assunto, quando você olha assim, ele é meio assustador, né? Parece assim uma coisa meio etérea, meio mágica, etc. Mas é muito importante a gente trazer isso aqui para o dia a dia mesmo. Como que isso acontece, se materializa no dia a dia, porque ele é fundamental. A gente já viu muitas boas empresas não darem certo pela falta de gestão, pela falta de controle financeiro, tá? Então, é uma coisa que não pode ser negligenciada por nenhum tipo de empresa, e as transportadoras, o mercado de transporte em particular, mais ainda, e a gente vai comentar um pouquinho disso daí, tá? Então, meu nome é Abner, eu sempre trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em alguns grandes bancos aqui no Brasil, depois eu fui participar de uma iniciativa de registradora de recebíveis, e há 3 anos eu, junto com outros sócios, nós montamos a Torque, né, só para dar um contexto, a Torque ela é especializada em soluções de financiamento, né, que viabilizam empréstimos, capital de giro para transportadoras, tá? Então é uma coisa que está muito no nosso dia a dia, a gente acompanha no dia a dia as necessidades, a questão das transportadoras. Então vocês conhecem bem esse mercado também, né? E o que eu queria relembrar é o seguinte: uma transportadora em geral, né, para ela operar, ela vai precisar do contrato que ela tem ali com o embarcador, né, com o seu cliente, isso em geral ela faz bem, ela vai precisar da frota, né, e a frota muitas vezes é própria, é terceirizada, mas ela geralmente tem esse acesso a isso. Ela tem a pólice de seguro que ela precisa ter, né, então isso realmente é uma coisa que ela faz, a gestão de risco, mas uma variável dessa equação que é o diferencial competitivo para qualquer transportadora é o capital de giro, tá? Então, às vezes ela tem um pouco mais de dificuldade, um pouco menos de dificuldade de ter acesso a essas linhas de financiamento, mas é justamente o que acaba diferenciando a possibilidade da empresa crescer mais, fazer mais negócio, realizar mais fretes, é justamente o acesso ou uma boa estrutura de financiamento para poder suportar a operação dela no dia a dia. Bacana, Abner. Então, só agradecer de novo aqui a sua presença no nosso podcast aqui. Eu já volto aqui para você com uma pergunta, né? Para começarmos, qual é o panorama financeiro atual das transportadoras no Brasil, né? E quais foram os maiores desafios enfrentados em 2024, que podem estender para 2025? Não, perfeito, vamos lá. O ano de 2024, particularmente o primeiro semestre, foi um período muito fraco para o mercado de frete. Então, especialmente aquelas transportadoras que estão ligadas, né, na cadeia do agro, foi um semestre mais fraco, tá? O preço das commodities estava baixo, não estava, produtor não vendia, se não vende, não transporta. Então, realmente, foi um cenário que a maior parte das empresas imaginava que ia ter um faturamento de um determinado tamanho e acabou realmente tendo menos, tá? Isso ao longo do segundo semestre teve uma recuperação, né? E a boa notícia é que 2025 promete ser um ano muito bom. Então, com todas as transportadoras que a gente fala, eles comentam que, inclusive, acho que esse cenário já começou, a gente já tem visto isso agora já no mês de fevereiro, tá? Então, um cenário de fretes maiores, ou seja, o valor do frete está maior, e a demanda por frete também está maior. Então, realmente tem um otimismo com relação a isso, mas ao mesmo tempo, né, e aqui eu não vou entrar muito no detalhe de falar sobre cenário econômico em profundidade, porque isso daria um podcast por si só, mas assim, nós estamos num momento que assim, taxa de juros está alta e vai subir ainda mais, né? Qual que é o objetivo, né? É controlar a inflação. Você até trouxe essa questão desse ponto da inflação. Naturalmente é uma das ferramentas que os bancos centrais, não é só o nosso, mas os bancos centrais do mundo têm para controlar a inflação, subir os juros. E isso
traz desafios adicionais para todos os segmentos, tá? E as transportadoras não estão imunes disso, muito pelo contrário, porque sendo um segmento que tem alta demanda por capital de giro, então um aumento de taxa de juros reflete na veia, né, o custo financeiro para elas. Entendi. Eu queria botar uma pimenta nesse negócio já de começo, Abner. Claro, por favor. Assim, porque a gente... É inevitável falar sobre o cenário econômico, né? A gente vê Como que... qualquer, assim, exato, a gente está qualquer atividade econômica, né, qualquer empresa está sujeita, né, e é afetada por as questões desenvolvendo o cenário econômico. É uma questão externa que influencia diretamente na parte financeira das empresas, na estratégia que ela vai usar. E a gente vê, você falou de um otimismo para 2025, mas nós temos alguns entraves para esse otimismo, que seria, no caso, você falou sobre a alta de juros, né? Nós temos um viés de aumento de tarifas e de taxas, né? Por conta da arrecadação. Nós temos aí um cenário mundial que também está em movimento e mudanças para o aumento da taxação. A gente vê o exemplo agora que os Estados Unidos, com a eleição, teve aí um aumento, tem pelo menos uma promessa de aumento dessas taxas, que vai impactar economicamente o globo inteiro, né? Não é uma questão centralizada para o Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o cenário hoje, na sua perspectiva, você não entende que esse cenário econômico, de alguma forma, afeta a expectativa? Porque eu imagino que a expectativa de crescimento ela vem a cada ano, né? Exato. Todo ano a gente tem uma expectativa, vai ser ruim, mas a gente pode fazer assim, vai ser bom. E já não cria, já no início do ano, um entrave para essas expectativas? Bom, vamos lá. O mercado financeiro, de uma forma geral, ele sempre trabalha com base nas expectativas. Então, quando o Banco Central ou algum Banco Central está aumentando hoje a taxa de juros, a expectativa é que a inflação no médio prazo vai cair, não é hoje, né? Então, o mercado sempre está trabalhando com as expectativas e isso é uma coisa muito importante da gente estar atento, acompanhar. De uma forma geral, esses aspectos que você trouxe realmente trazem desafios adicionais. Então, você começa a ter, vamos só fazer um exemplo aqui, né? Vai ter uma taxação para o aço brasileiro. Então, o aço brasileiro vai ficar menos competitivo para exportação. Né? O que vai acontecer? Então vai ter menos fluxo de aço, menos produção de aço, menos transporte de aço. Exato. A cadeia inteira, né, ela vai sendo afetada, né? Em última instância, também essa questão de tarifas, né, é uma coisa que aumentou o preço. Os preços na cadeia eles também vão se ajustando. Em última instância, sempre vai bater nas famílias, né? Nós aqui como pessoas físicas, né? Sempre quem paga isso, né? Então a empresa agora tem mais custo, a operação dela está mais cara, por qualquer motivo que seja, ela vai em algum momento conseguir repassar preço. A questão é que alguns mercados têm mais facilidade de repassar isso de forma imediata, outros não. Mas em última instância é preço. Então quem está sempre pagando são as famílias, são as pessoas, né, pessoas físicas. Esse é um aspecto importante. Porém, na questão do transporte, a gente vê que muitas transportadoras elas têm uma estrutura, uma estratégia bastante interessante. Então, ela tem essa estrutura, em geral, ela é enxuta, ela tem ali a frota que é própria e ela tem muita frota também terceirizada. Então, se a gente vai ter menos aço, só para usar o mesmo exemplo, né, sendo exportado, a gente vai ter menos aço sendo transportado. Tá? O que acontece? Perto do preço da mercadoria em si, o custo do frete ele é um percentual pequeno, né? Então, beleza. Se o aço vai ser exportado ou transportado a um preço maior ou menor, ele vai continuar sendo transportado. Então, o impacto para as transportadoras ele deveria ser secundário nesse sentido. Claro que se não tiver o transporte não tem mercado, mas o preço da mercadoria, sim, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ele não afeta a circulação da mercadoria, a venda, o fluxo, tá? Então é uma vantagem competitiva que o negócio de transportes tem em relação a outras mercadorias, né, ou a outros tipos de empresas. Então, se eu sou um vendedor de soja
e o preço da soja cai, beleza, eu vou ganhar menos dinheiro porque a mercadoria que eu tenho hoje vale menos, mas eu vou precisar transportá-la de qualquer jeito, entendeu? Ela não vai encerrar de uma hora, de um dia para o outro. Ela sempre vai continuar com uma intensidade maior ou uma intensidade menor. Exatamente, é um efeito secundário que a gente fala, né, com relação aí à atividade econômica. Entendi. Uma outra questão que eu vejo que afeta também, Abner, são as questões de legislação mesmo. Nós passamos, por exemplo, por uma imposição do Proconv fase 8, se eu não me engano, de aquisição de veículo diesel que passa da fase de Euro 5 para Euro 6, né? Com uma nova tecnologia que termina sendo mais cara. Essas tecnologias elas vão aumentando e elas terminam sendo mais caras. Como é que isso impacta? Como é que você enxerga esse impacto no mercado? Porque há uma necessidade, né? Marley até falou no início aqui, uma necessidade por inovação. Há uma necessidade por sustentabilidade. Há um anseio por essas duas situações, inovação e sustentabilidade. E há uma imposição do governo para que as empresas privadas alcancem isso. Aonde é que entra agora a Torc nesse cenário? Como é que vocês conseguem ajudar os transportadores? Porque eles estão ávidos por, sim, querer cumprir a legislação, renovar suas frotas e ter mais sustentabilidade, só que o fluxo de caixa e o financeiro muitas vezes não acompanha isso. Como é que isso funciona no teu dia a dia? Explica um pouquinho pra gente. Não, perfeito. Essa questão regulatória realmente ela é importante porque nós aqui, né, os donos de transportadoras, como empresários, né, eles estão sujeitos a esse tipo de situação. Mudou uma norma, mudou uma regra, tem agora uma tendência de vamos buscar uma eficiência energética, tudo isso, né, vai afetando, né, e afeta todo mundo. Como eu falei, no longo prazo, tudo isso entra em regime, porque se agora comprar o caminhão é mais caro, né, isso vai tendo um efeito em cascata, mas no momento que isso está acontecendo, dependendo da estratégia que o empresário adota, ele pode ser mais impactado nesse momento de transição, entendeu? Então é muito importante olhar, entender, né, e buscar, olha, eu tenho que cumprir uma nova regulação, beleza, como que eu vou fazer isso da forma mais eficiente? Então, assim, eu preciso fazer isso em que velocidade, qual taxa de renovação de frota que eu vou ter, tudo isso aí são aspectos que ele tem que sempre levar em conta, né? É uma arte, tá? Não é uma coisa assim, não tem uma receitinha de bolo, porque vai depender... Bolo, né? Não tem, porque vai depender da estrutura, da estratégia, né, da operação de cada empresa em si, tá? O que a gente fala aqui, o que a gente vê é que quando você fala em termos ali de finanças, né, corporativas, tem vários conceitos e são igualmente aplicados, né, para qualquer empresa, que a gente sempre acaba querendo, o objetivo de qualquer empresa é maximizar o lucro, né? Então, mas tem algumas coisas que são importantes para se conseguir isso. Então, a questão da gestão de risco, ultra importante, a questão de financiamento, então, qual que é a melhor estrutura de capital, né? Nisso aí que a gente acaba tendo a experiência até da Torc, porque a gente buscou desenvolver uma linha de financiamento específica para a operação das transportadoras. Então, quando você vai, por exemplo, você vai comprar um caminhão, né? Então você vai tomar um financiamento, isso aí é uma coisa que já tem bastante bem difundida no mercado, e hoje não está fácil, né? Os caminhões que você comentou, assim, caminhão que custa 1 milhão. Exato. Né? Então, assim, tem alguns empresários que até brincam que é quase impagável, né? Esses caminhões no preço que eles estão hoje, né? Então tem que saber, será que eu preciso desse caminhão neste momento, né? Ou eu consigo ainda rodar ou fazer a minha operação de alguma outra forma, entendeu? Não basta você... Olha, tem uma tecnologia legal, né? Vamos falar de carro elétrico, só para fazer um paralelo. Pô, é super legal, né? Mas é um carro mais caro. Então,
assim, eu preciso comprar ele agora, né? Eu espero um pouco mais para adotar essa nova tecnologia. Então, assim, o custo de adoção de novas tecnologias sempre é mais alto, não tem como. Então, é importante saber em qual momento eu vou fazer aquilo. E não fazer agora tem um caminhão novo ou um carro elétrico que é novo, vou já adotar isso. Talvez não seja o momento, espera um pouquinho, vamos acompanhar, vamos ver como que evolui, né? Então isso é importante. E nessa questão de financiamento, você tem diversos tipos de financiamento, né? Uma empresa, ela tem que, falando da transportadora, ela tem que financiar o caminhão, ela tem uma série de coisas para financiar, e tem o financiamento da operação propriamente disso, que é o que a gente faz e conhece mais. Então, é importante ele entender para cada tipo de necessidade de recurso, qual que é a linha de financiamento mais eficiente para aquilo. Porque isso vai fazer uma diferença enorme ali no final, no fechamento do balanço, né, quando ele vai fechar as contas deles. Então, existe também um conceito do custo de oportunidade. Às vezes eu tenho aqui um capital próprio, né? Será que eu deveria usar o capital próprio para rodar minha operação? Ou será que eu deveria avaliar um financiamento? Porque para uma empresa é saudável ter financiamento, tomar empréstimo. Claro que tudo muito bem controlado, dentro de, né, tudo saudável. Às vezes é mais interessante ele pegar o capital próprio, investir em alguma outra coisa, numa expansão, alguma coisa que isso vai dar um retorno para a empresa, né, no médio prazo muito maior, do que usar o capital dele para rodar a operação, porque às vezes ele tem, como eu falei, ele tem financiamentos ou linhas de financiamentos que encaixam dentro da estrutura de custo dele e que permite ele rodar aquilo sem usar o capital próprio que ele usa para outra coisa. Isso daí é aquela questão que se fala assim de diversificação, né? Então, aquela velha história que nunca colocar todos os ovos na mesma cesta, por fazer da brincadeira aqui, mas basicamente é isso. Então, eu deveria ser capaz de entender, né, as diversas linhas de financiamento que eu tenho à minha disposição e sabê-las usar nos momentos certos. Perfeito, Abner. E assim, você já começou a entrar num ponto que é legal, né? E fala muito sobre a questão de planejamento, né? Muitas coisas que você falou agora é sobre se projetar no futuro, se planejar para o futuro, né? Se organizar, entender o que é que pode dar certo, o que é que não pode. E você já trouxe que realmente não é uma receita de bolo, né? Cada cenário é um cenário. Mas eu queria saber se você tem algumas ferramentas ou métodos, né, mais eficientes para fazer esse tipo de planejamento, para criar um planejamento financeiro que seja robusto, que seja realmente entendendo as dores ali do que você precisa para 2025, né? Então, queria saber um pouco mais sobre isso. Não, perfeito. Acho que a pergunta é excelente, tá? Eu vou voltar até um pouquinho num ponto que eu falei lá atrás, na minha introdução, que a gente já viu muitas boas empresas, e não necessariamente só transportadoras, tá? Que não se viabilizaram porque não tinham uma questão de controle e gestão adequadas, tá? Existe uma tendência do empreendedor, ele é muito bom ali no negócio, na parte comercial, na operação, existe uma tendência, tá, geral, tá, isso é geral, de talvez negligenciar um pouquinho essa parte assim de controle e gestão. Então ele é muito bom no negócio, na operação, tá no dia a dia, é fazedor, como a gente fala, né, o empreendedor. E esse é o espírito do empreendedor, porque se ele não tivesse esse espírito, ele não seria o empreendedor, né? Ele estaria em outra função. Então é natural. O que é importante? Ele trazer para perto dele pessoas que tenham essa capacidade, que tenham esse conhecimento para poder realmente organizar um planejamento de fluxo de caixa, o que a gente vai ter de despesa. A gente quer crescer, mas em qual ritmo? Porque crescer muito, você acaba dando um passo maior que a perna, né? É como se colocasse muito comida na boca, você se engasga. Então, assim, é importante ter todo esse planejamento e um controle. Então, assim, semanalmente, ideal, pelo menos mensalmente, vamos sentar, vamos revisar as contas com calma, com dedicação, com profundidade, entender o que foi, quais operações, né, ou quais negócios que a gente fez que foram mais lucrativos, porque às vezes você faz muito giro, mas no final do dia, se você fizer as contas ali, você ganhou pouco. Né? Então é importante toda essa questão. Então, assim, eu acho que antes de falar de ferramentas, é importante falar de métodos, né? Mas até, de novo, acho que vocês
sabe melhor do que ninguém, né? Assim, a gestão. Então, ter uma boa gestão, né? Então, a Fleet é um exemplo disso, né? Então, você ter ferramentas ou soluções ali que dão a gestão da frota, tá? Isso daí, assim, é fundamental e é o que vai diferenciar a empresa que vai crescer de forma saudável e sustentável daquela que vai estar sempre ali patinando em dificuldade ou sempre no calor ali da questão. Então, assim, acho que a palavra de ordem é gestão. Voltando aí para as ferramentas, cara, vocês são um ótimo exemplo disso daí. Então, hoje em dia, ainda bem, né, que tem boas soluções, como o caso de vocês, que ajudam e ajudam muito. Então, assim, a tecnologia, ela está aqui para ajudar a gente. Então, está disponível, vamos usar, né? Tem que ser simples, tem que ser fácil, etc, né? Então, a gente é um exemplo, né? A gente, quando montou a Torque, basicamente, a gente colocou a tecnologia a nosso favor. Vocês são outro exemplo disso. Então, tem muita ferramenta boa e elas têm que ser usadas dentro do processo de controle de gestão. Maravilha. Deu a dica aí para a galera que tá ouvindo. Sim. Boa gestão para bons planejamentos. Exato. E eu acho que e seguindo nessa linha, né? Dados. Desculpa, só para interromper, cara. Não tem atalho para isso, tá? Não tem. Assim, é sentar e fazer e dedicar um tempo de qualidade para fazer isso. Perfeito, perfeito. Realmente as pessoas acham que o planejamento é algo que pode ser deixado para depois, né? É algo que, vou dedicar aqui um tempinho, vou fazer um planejamento aqui, uma estimativa e tá bom, né? Ou então acha que a tecnologia vai fazer isso para eles, assim. Exato. A tecnologia chegou e agora não preciso fazer mais nada. É o Jarvis do Homem de Ferro. Ele vai chegar lá e abrir a tela e vai dizer o que é que eu tenho que fazer hoje, como é que está a minha finança, como é que está a minha operação. Tem um problema aí, resolva, por favor, Jarvis. E não é assim, né? Tem que sentar. Exatamente. E planejar. Exatamente, é isso. A tecnologia é a ferramenta, você tem que trabalhar com ela, você tem que pegar ela na mão, você tem que usá-la, né, da forma correta, tá? Então, exatamente isso aí, super concordo, não tem outro jeito. E vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta que tem explodido no mercado, não só de transportadoras, mas no mercado mundial, né? Que é a inteligência artificial. E aí eu queria entender, Abner, se de alguma forma você entende que a inteligência artificial, você ali usar um chat GPT, né? As ferramentas que a gente tem, de alguma forma conseguiria ser uma ferramenta que vai apoiar nessa gestão financeira? Para algo específico? Ou você acha que ainda não chegou nesse nível? Você acha que o bom velho feijão com arroz, né, que a gente fala aqui do básico, daria certo? E até incrementando um pouco mais essa questão, como o mercado financeiro trabalha com expectativa, trabalha com o que pode acontecer no futuro, você acha que a inteligência artificial entra de forma assertiva nesse negócio? Porque às vezes se faz uma expectativa que lá na frente acontece outra coisa e tudo é frustrado. Como aconteceu na pandemia, por exemplo, que todo mundo parecia que estava voando, né? E daqui a pouco vem a pandemia, joga um balde de água fria em todo mundo. Exato. E talvez a inteligência artificial nem chegue nesse ponto, pelo menos não por enquanto, mas que ela consegue ajudar nessas questões. Como é que você enxerga isso? Até pela volatilidade do mercado, né? Será que a inteligência artificial está preparada para entender essa volatilidade, né? O mercado muda muito. Está no Star Trek quase. Não, vamos lá, assim, acho que a inteligência artificial chegou, tá aí, é maravilhoso, a gente começa a usar, a gente fica assim, deslumbrado, né, as coisas, você fala, como que é possível isso, né, eu perguntei isso, ele me veio com um negócio, aí você conversa com ele, né, é realmente um negócio muito bacana. O que a gente tem que sempre ter em mente, né, e voltando ao que a gente acabou de falar, é uma tecnologia, ou seja, é uma ferramenta, né, então o que é a inteligência artificial? É um modelo, né, que consegue, com base em perguntas ou variáveis de entrada, ele traz uma resposta, fazendo uma super simplificação aqui, é igual uma equação daquelas que a gente faz na escola, né? Você vai colocando aqui e ela dá um resultado, né? Como qualquer modelo, a gente precisa entender as suas limitações e a gente precisa saber também interpretar,
né, e validar os resultados. Então, se a gente pensar, vamos voltar alguns anos para trás, né, quando surgiu o Google, né, da forma mais difundida como a gente tem, maravilhoso, né? Eu digito qualquer coisa, ele me traz ali um monte de lugares, né, que trazem esse assunto. Então eu coloco assuntos, tá aqui, tem nesse site, naquele site, então eu consigo fazer uma pesquisa e aprender, assim, daqui de casa eu consigo pesquisar qualquer coisa no mundo inteiro de qualquer assunto, maravilhoso, né? A inteligência artificial levou isso para um outro nível, porque agora ela pega tudo isso daí e ela já faz parte do trabalho que você tinha que fazer de pegando, né, todas essas informações que tem disponíveis e juntar isso de uma forma estruturada, né, de uma linguagem humana. Né? Então é realmente maravilhoso. Porém, nisso daí, que a inteligência artificial, os modelos da inteligência artificial, eles usam? Eles usam os dados que têm disponíveis, né? Tanto que a gente vê muitas notícias que eles têm que ser treinados e tem até, falam assim, o consumo energético que está por trás, né, do treinamento, né, dos modelos de inteligência artificial. Então a gente tem que entender o seguinte, olha, é um modelo maravilhoso, como modelo ele tem ou pode ter as suas imperfeições e tem as suas limitações, e ele vai se basear naquela estrutura, ou naquela quantidade de dados que ele teve acesso ao seu treinamento. Então, ele vai sempre melhorar, não tenho dúvida, e cada vez vai ficar mais maravilhoso e mais perfeito. Mas nem sempre é um negócio que você pode pegar e confiar cegamente. Tá? Eu vou fazer aqui uma brincadeira, assim, 2 mais 2 é igual a 4. Se você pergunta lá em qualquer modelo, 2 mais 2 é 4. Mas o modelo ele não fez essa conta igual a gente faz, né? Todas as observações no mundo que ele teve é que 2 mais 2 é igual a 4. Então ele responde que é 4. Tá? Então, acho que eu costumo fazer, né? E até minhas filhas, eu uso muito isso aí. Pô, quero saber de um assunto. Você vai dar um Google. Se você pergunta num desses modelos aí, pode ser qualquer um deles, tem maravilhosos, né? O ChatGPT. Mais famoso, né? O mais famoso. Mas assim, ele vai te dar uma resposta maravilhosa. Assim como você entra no Google, você pega toda a informação tá lá, né? Então, assim, né? Mas assim, faça uma crítica, né? Faz sentido, ou não tome aquilo como a versão ou a decisão final, mas pegue aquilo como mais um elemento de conhecimento que foi apresentado para que você possa, junto com aquilo e com o conhecimento próprio que você tem, com as conversas e com livros, etc., tomar a tua decisão. Seria mais um ponto de apoio, um ponto de informação, mas que não seja a decisão final. O insight aqui seria ser mais inteligente do que a inteligência artificial. Exato. Seja mais perspicaz do que a inteligência artificial. Seja mais analítico do que a inteligência artificial, até porque provavelmente ela não vai conseguir enxergar todos os pontos como quem está imergido na situação. Exato. Eu sou usuário da inteligência artificial e toda vez que eu faço alguma interação com ela, eu revejo tudo e muitos pontos eu tenho que ir alterando, eu não confio plenamente na inteligência artificial, mas a uso constantemente. Sim. Constante. Até aquelas questões que a gente fala, tem que ver, esse texto aqui tá legal, mas a gente não fala assim, né? Tem algumas coisas que a gente precisa mudar. Então eu sou um usuário assíduo e o insight use a inteligência artificial como um ponto de apoio, mas não como o ponto final, a ação decisória. A inteligência artificial ela não pegou ainda a subjetividade da coisa, não. Né? Então o entendimento do cenário, por exemplo, a gente fala aqui de transportadoras, você vai colocar lá, digamos que a pessoa chega lá e pede algo de financeiro para a empresa, vamos usar um exemplo geral aqui. Quero que você faça o planejamento financeiro da minha empresa, né? E se você colocar lá, ele vai te dar algumas informações, mas eu tenho certeza que não vai ser algo preciso, que faz sentido com sua realidade e não é tão humano, né? Você não considera aquelas nuances e tal como, por exemplo, o trabalho da Torque, né? Que vai trazer ali uma análise muito mais próxima do mercado real. O mercado ele é muito volátil, as coisas acontecem de forma
muito rápida e às vezes nem dá tempo de chegar na internet. Sem contar né? a análise do que está acontecendo na própria empresa. Na própria empresa, exato. Então, a subjetividade da coisa é o diferencial para qualquer planejamento estratégico. Né? A gente está trazendo esse ponto aqui de estratégias financeiras. Acho que a estratégia financeira ela precisa entender muito essa questão das variáveis. Né? A própria visão dos CEOs, dos donos, dos empresários, aonde ele quer chegar. Exato. Eu trabalho numa empresa, por exemplo, que o dono deixa claro que não quer crescer. É só aquilo ali mesmo, pronto, acabou. Ele faz uma renovação ele faz a renovação de frota com capital próprio, ele não faz financiamento, ele se mantém ali com aquilo ali e só, ele não quer mais do que aquilo ali. A empresa familiar que veio e passou dos pais para os filhos, assim, Sim. e assim vai. Já há outros que quer abraçar o mundo. É a ambição, né? Quer abraçar o mundo. Então, assim, entender isso aí, provavelmente hoje a gente ainda não tem a inteligência artificial para entender a que ponto cada um está direcionando as suas empresas, né? Exato. Até falando também um pouquinho de posicionamento da marca, né? Também quando a gente fala sobre isso, que forma essa transportadora ela quer se posicionar no mercado, né? Isso envolve também a questão financeira. Então, onde é que eu vou investir, né? Eu vou investir de que forma aqui para transparecer esse posicionamento de marca? Por exemplo, a transportadora, eu quero que meu posicionamento de marca seja voltado à qualidade do serviço. Então, ele vai investir tudo que envolve no serviço, né? Quero uma qualidade ali da... como é que eu posso... Vou dar um outro exemplo aqui, mais voltado para os caminhões e tal. Eficiência operacional. Eficiência operacional. É isso, exatamente. Ele vai construir a história e a reputação dele baseado nesses elementos que você trouxe. Né? Então, eu quero ser lembrado ou reconhecido por ser uma empresa inovadora, por ser uma empresa sólida, uma empresa que tem um ótimo relacionamento, né, e tem um cuidado com os motoristas, inclusive os terceirizados. Então, tudo isso são elementos importantes que fazem parte ali da estratégia principal do empreendedor, do empresário, né? É do negócio, faz parte do negócio. Exato. E aí, Abner, eu queria entrar num ponto. A gente está falando bastante sobre planejamento financeiro, né? Planejamento estratégico também. E aí eu queria entrar num ponto que a gente gosta muito de falar aqui, como a gente é movido também, né? Que a Infleet ela traz, que são dados, né? Dados, indicadores e a gestão de frotas ali voltada para dados, principalmente os eventos, claro, com a gestão humanizada, mas a gente sabe que a importância dos dados, principalmente nos dias atuais, né? Que uma empresa que não é até o termo que chamam muito, né? Data-driven, né? Data-driven, aí deixa para quem é fluente em inglês aí dizer o certo, mas quem não é alinhado a dados, né? Acaba sofrendo muito no mercado, né? Então eu queria entender, Abner, quais indicadores principais que alguém que está fazendo a estratégia financeira da empresa, principalmente da transportadora, né? Te falando aqui sobre cenário transportadora, gestão de frotas, quem trabalha com frotas, deve olhar, né? Deve ter ali consigo todos os dias, ou toda semana, toda quinzena, todo mês. Não, perfeito, super importante. E essa questão de dados, de informação, assim, é fundamental, tá? Então, tem uma máxima que fala, e ela é totalmente verdadeira, que é o seguinte: o que eu não consigo medir, eu não consigo controlar. Exato. Né? E mais do que isso, se eu vou tomar uma ação, tomar uma iniciativa, olha, vou fazer isso, vou implementar tal coisa, eu vou mudar a maneira como eu faço a manutenção, qualquer coisa que você for fazer, depois você tem que saber medir e saber o seguinte: olha, funcionou, não funcionou, qual que foi o efeito, porque se não adianta, cara, senão você vai estar sempre fazendo uma coisa mais assim, no achismo, no aleatório. Então, assim, se não tiver, por isso que a gente volta de novo para a questão de gestão, né, até dessas ferramentas, como vocês são isso, são bons nisso aí. Se não tiver os insumos, né, para que a gente possa colocar literalmente, ainda que seja de forma virtual ali, ou no papel, né, ou na tela, vamos chamar assim, né, para a gente poder enxergar, né, e tomar as decisões baseadas na realidade das coisas, tá? Então isso é fundamental. Na parte financeira, tem muitos elementos que são importantes. Um que eu comentei, acho que vale a pena reforçar, que é assim:
aquela operação. Então eu tenho uma operação de frete que eu carrego tal mercadoria, tal rota, etc. Deixa eu entender aquela rota no detalhe, deixa eu isolar aquilo do resto da companhia. Qual o retorno que eu estou tendo naquilo? Ela está lucrativa? Ah, não, mas o valor do frete é bom, mas e lá no final, né? Depois de descontar tudo, o que sobra de fato? Ah, não sobra muito. Então, será que vale a pena a gente trabalhar com outra rota, né? Ou uma outra forma de carregar? E nunca olhar só o valor do frete. Ah, não, o frete aqui é bom, né? O valor ali por tonelada porque é muito bom. Não, não é só isso. É no final, depois de tudo, o que sobra para você? Isso que é o que tem que ser visto. Ah, não, mas isso eu tenho que ter porque faz parte de um conjunto maior que faz sentido. Não tem problema. Mas você tem que ter essa consciência de que, olha, nesta rota ou neste trecho aqui, eu não tenho tanto lucro assim, mas ele é necessário porque ele faz parte de uma estratégia maior e assim, essa estratégia maior ela é super, super relevante. Mas assim, não tem jeito, é ficar medindo o que você tem de custo do Manutenção, caminhão, de manutenção, de custo de combustível. Combustível combustível. é o maior item assim, disparado, né, de custo de frete. E outros custos administrativos, entendeu? Então, vamos ver o que custa aqui o escritório, vamos ver o que custa as pessoas, vamos ver o que custa o aluguel, tudo, tem que olhar tudo, conta de dinheiro, tudo. Claro que você sempre deveria pegar numa planilha de custos, né, ordenar e classificar os custos, né, como se fosse um que a gente chama um controle gerencial de custos, para entender quais são os maiores. É importante sempre começar pelos maiores, porque se tiver algum espaço de Melhoria, de de redução. otimização, o impacto vai ser maior. Às vezes não tem naquele que é o maior ou que é o segundo maior, mas se você depois junta uns 4, 5 dos que são menores, já torna-se relevante de novo também. Né? Então, acho que é super importante sempre pensar nisso e ir buscando, né, informações no detalhe e completas, sempre. Entendi. Agora que você falou aí, me surgiu aqui acho que vai ser uma informação importante para o nosso ouvinte. É o seguinte, Claro. imagina lá que eu sou um gestor de frotas e tudo impacta a gestão financeira e a estratégia financeira que eu pretendo usar. Eu tenho uma gestão de manutenção que me consome uma parte das minhas finanças, eu tenho um consumo de diesel, eu tenho a parte de pessoal, que também é extremamente elevado. Dizem que os 3 custos da operação de frotas tá lá entre os 3 P's, né? Pessoal, petróleo e pneu. São os 3 maiores custos de uma operação de frotas. E nesses 3 P's eu tenho outros custos, né? Aí vem custos com acidentes, aí vem custos com seguro, custos com processos trabalhistas que não deixam de acontecer, sempre tem. Para o gestor de frotas agora que está nos ouvindo, como essa classificação, qual é a importância, né? Classificar em importância. Qual é o mais importante? Porque, assim, na gestão de pessoal, se uma empresa tem muito processo trabalhista, ela termina sendo o principal, o calcanhar de Aquiles, né? Para uma empresa que tem motoristas mal treinados, de repente o consumo de diesel vai ser o calcanhar de Aquiles. Como é que a gente chega, como é que vocês chegam numa empresa e identificam isso? Então, perfeito. Eu acho que esse aspecto, né, quando você começa a falar na questão aí até de risco, e quando a gente fala de risco, na verdade a gente está falando de custo, né? Porque se você tem algum problema, né, aí você deu um exemplo de uma empresa que pode ter um processo trabalhista, né? Pode ser até legítimo, de repente a empresa não foi bacana com o funcionário, Isso. né? Mas às vezes não, às vezes ela é bacana, mas acaba acontecendo também. Então, você sempre tem que pensar na questão do risco, tendo em mente qual é o impacto financeiro que aquilo pode trazer se aquilo acontecer, ou se aquele tema não for bem cuidado, ou se eu for negligente naquele tema, qual que é o impacto financeiro que pode trazer isso para mim, para minha empresa, né? Então, vamos olhar, olha, manutenção. Pô, se eu for negligente na manutenção, o que pode acontecer? Pô, milhar de coisas, então isso eu não posso ser. Né? Se eu for, sei lá, só para
exercitar. Se eu for negligente com o ar-condicionado da minha sala, o que pode acontecer? Pô, ele pode quebrar e aí eu vou passar calor alguns dias. Tudo bem, né? Isso dá para conviver um pouco melhor. Então, quando você vai falando da questão dos 3 P's ou de custos, sempre tem em mente o seguinte, o que naquelas coisas que podem dar errado, né? O que vai ser mais prejudicial para mim? E o que tem maior chance ou menor chance, né, de dar errado. Então, isso é um aspecto super importante da gestão que não pode ser negligenciado. A questão de gestão de risco, então, é o calcanhar de Aquiles do empresariado. Porque, assim, no transporte, a gente, pelo menos a sensação que dá é essa, né? A operação, ela é a bola da vez, é a menina dos olhos, bem dizendo, é a operação. Eu tenho que manter a operação. E aí, para manter a operação, eu preciso de uma quantidade de funcionários. E aí, preciso manter aquela quantidade de funcionários para poder manter. Preciso manter aquela quantidade de veículos para poder manter. E aí, a manutenção, às vezes, ela deixa a desejar. E aí o risco ocorre. Ou a contratação do funcionário, ela não é da melhor forma. As coisas vão acontecendo de uma dinâmica tão acelerada dentro das empresas de transporte que muitos pontos deixam esses riscos aumentados. Exatamente. Exatamente. Você vai deixando esses rabichos, né? Então você faz a coisa não da maneira ideal como ela deveria ser, em função dessa questão de vamos ganhar tempo, etc. Duas coisas que eu acho que a gente sempre tem que levar em conta quando está fazendo isso. A questão, será que fazer da maneira que tem que ser feita vai dar tanto mais trabalho assim? Às vezes dá, tá? E às vezes dá, não tem problema. Mas, tudo bem, então vamos guardar isso, não vamos esquecer, vamos deixar ali anotadinho, não vamos deixar isso ali como uma pendência, e depois voltar na pendência, porque senão fica largado, né? Então, não tem problema a gente ir evoluindo no tempo, pelo contrário, né? A gente deveria sempre buscar, todo dia deveria estar um pouquinho melhor. Então, se ontem eu não fazia a gestão, né, da frota ou da manutenção da maneira mais adequada, amanhã eu vou tentar melhorar um pouquinho. E aí segue numa melhoria contínua. É onde a gente chega. Que quando a gente mostra, porque muitos gestores eles não conseguem enxergar, né, aonde estão ali os seus custos, os maiores riscos, simplesmente por não enxergar. Eles vão fazendo planilha, um monte de sistemas, não conseguem centralizar as informações, eles não conseguem enxergar, por exemplo, que os motoristas estão cheios de excesso de velocidade, cheios de aceleração brusca, curva brusca, um excesso de rotação terrível, gastando combustível muito mais do que o necessário. Aí vamos falar de 10% a 30% só com relação ao operacional. E o que isso impacta no financeiro? Ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque não consegue enxergar o comportamento do motorista. Quando chega a telemetria, quando chega a videotelemetria que enxerga o comportamento operacional, aí o gestor começa a entender, estava gastando demais aqui e a minha saúde financeira estava prejudicada por conta disso. Aí ele vai para a manutenção, ele começa a ver que a manutenção está deixando a desejar em coisas básicas, alinhamento, balanceamento, cambagem, eu estou gastando muito pneu por conta disso. Os pneus estão rodando uma quilometragem muito menor do que deviam. Ou então a manutenção está aumentando a quilometragem para fazer a revisão do veículo, uma revisão, a revisão periódica, né? Uhum. E aí termina perdendo ali muito mais freio, muito mais. E essas coisas vão onerando o setor de transporte. Como as linhas... Aí eu vou falar agora do teu trabalho em si, né? Que você falou que trabalha muito mais voltado para a operação e para manter a operação com saúde. Como essas linhas de financiamento ajudam as empresas que precisam desse operacional? Elas ajudam no oferecimento mas também com soluções? Como é que isso funciona?
Sim, exatamente nessa linha, tá? Então, o que a gente fez aqui, a gente acaba, através de instituições ou financiadores, né, que são parceiros, né, a gente acabou montando uma estrutura de financiamento, né, de produto, que ele encaixa muito bem ali no dia a dia da operação da transportadora. Então, vamos imaginar, ela tem já tudo pronto, como eu falei, então hoje ela precisa carregar uma mercadoria, e vamos imaginar que isso é um motorista autônomo, e ela, em geral, ela tem que pegar lá um valor significativo e já entregar para o motorista para que ele possa abastecer o caminhão dele, fazer a operação. Então ela precisa do dinheiro para fazer essa operação, mas ela vai receber do seu cliente, que é o embarcador, o prazo típico, né, que é 30, 45 dias, alguns até um pouco mais, né, que é o que ela costuma fazer. Então, qual a melhor forma, né, dela preencher esse vazio, né, entre hoje, que ela precisaria do dinheiro, ela não tem, e o dinheiro ela vai receber daqui a 30, 45 dias. Então, a gente acabou montando uma estrutura de financiamento lastreada no conhecimento de transporte, né, que é o CTE, no qual a gente consegue já fazer a antecipação disso no dia da própria emissão, ou seja, ela vai estar com o dinheiro no dia que ela precisa, né, no caso hoje, né, manifestou, ela já consegue ter o dinheiro. Então, aquela equação que eu fiz lá no começo, que ela tem ali a pólice de seguro, ela tem o contrato, ela tem um caminhoneiro, ela tem a gestão de risco, e a gente acaba fechando a última equação, que é o dinheiro para fazer essa operação. Então, ela já se resolveu, todos os aspectos da operação já estão resolvidos no próprio dia, e ela faz a operação, entregou a mercadoria, acabou. E aí, naturalmente, né, o pagamento, quando ela receber ali o dinheiro depois de 30, 45 dias, é quando ela repaga essa operação financeira que ela falou. Qual que é a vantagem, né? É uma operação que ela ocorre só pelo prazo exato que ela precisa do dinheiro, então é diferente quando às vezes ela tem que tomar um capital de giro, que às vezes ela toma por um período mais longo, e às vezes ela pode ficar com ociosidade do dinheiro em caixa, então ela está pagando juros, mas ela está com o dinheiro parado, o dinheiro não está rodando, né? Caminhão parado dá prejuízo, mesma coisa do dinheiro parado dá prejuízo. Então, a gente montou um negócio que é dedicado, exclusivo para transportadoras, de forma a atender ela exatamente no momento, que é importante, no timing que ela precisa e pelo prazo que ela precisa. E uma linha que tem uma taxa específica para isso e busca sempre otimizar a sua operação. Ou seja, acaba o capital de giro acaba sendo mais um componente na planilha de precificação dela e do frete, e tudo já se resolve ali mesmo. Mas, no caso, vocês trabalham também na viabilidade do negócio para entender se aquele negócio do início, onde ele começou, com relação à manutenção, treinamento, comportamento do motorista, vai ser viável no final, junto com o transportador, ou só no financiamento do negócio? Não, a Torque é só no financiamento. Entendi, só no financiamento. entendi. Então, na viabilidade... Tem outras empresas que a gente sabe que ajudam nisso daí, tá, mas o que a gente faz é o financiamento. Entendi. Então, a Inflate trabalha na viabilidade, porque faz o gestor enxergar. Exato. Perfeito. É isso. Legal. Abner, queria agradecer demais sua presença aqui no episódio de hoje. Infelizmente, a gente chegou aqui no nosso final do conteúdo, mas foi riquíssimo. O tempo passa rápido, né? E a gente já está aqui nas mais de 50 minutos aqui de episódio. Então, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, o seu compartilhamento de conteúdo, a dedicação do tempo aqui para a gente falar um pouquinho mais, né, sobre estratégias financeiras e também por corroborar com o nosso projeto, né? Nossa ideia aqui de democratizar o conhecimento da gestão de frotas, né? Então, muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu queria saber se você tem algum recado final aí para o nosso gestor que está ouvindo esse episódio. Não, vamos lá, assim, super obrigado também, né? Acho que é um prazer, que aliás, né, o setor de transporte, né, o caminhão, etc, é uma coisa assim apaixonante. Não tem jeito como desassociar o Brasil, né, disso daí, então isso faz parte, né, tá ali
no né, do Brasil. Então, assim, é extremamente relevante e sempre vai ser a questão de caminhão. Pode até ser que o dia o caminhão seja elétrico, mas vai ser caminhão transportando, né, as coisas. Não tem como fugir disso daí. E é muito legal quando a gente, vocês e outras empresas, né, tem a oportunidade de estar junto, né, trazendo ali soluções ou resolvendo algumas dores que existem, né, como qualquer outra, né, como qualquer outra empresa, tem as suas dores específicas. É muito legal a gente poder participar disso, é muito empolgante, é muito gratificante, né, tá participando de tudo isso daí. Acho que um recado final é 2025 está aí, já começou, né? É um cenário que, como eu falei, existe uma expectativa de demanda por frete, uma maior demanda por frete do que a gente tinha visto no ano passado. Boa notícia, né? Legal, mas não podemos ignorar a conjuntura, o cenário. Então, ó, o juros está alto, não esquece que todo financiamento que você precisar, você vai pagar um pouquinho mais caro por ele, né? Então, não ignore, não queira dar o passo maior do que a perna, né? Olha, vamos aproveitar e vamos fazer tudo, vamos com calma, né? Melhor às vezes um crescimento aí mais sustentável do que correr muito, escorregar, né, e cair. E nunca esquecer a questão de gestão, de controle, né, de entender as coisas, porque não adianta nada, se não tiver controle, vai se perder, não tem como, cara, vai se perder. Show. Então é isso, Abner. Muito obrigado de novamente. Vou agradecer também a vocês que ficaram até o final. Então vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like, deixar seu comentário também aqui para a gente saber quais outros conteúdos você quer ver aqui no nosso canal, no nosso podcast. E muito obrigado também por estar com a gente nessa volta de temporada, nessa 4ª temporada aqui do podcast. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.